Então, assim, galera, bom dia para todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar nossa aula hoje. É sobre a nossa quarta unidade, a última unidade aí da apostila, né, do primeiro bimestre. Então, assim, ó, a unidade é o período entre guerras, tá? Então, o que estava acontecendo em a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? E a próxima unidade, que vai vir já na próxima apostila, ela continua nessa pegada do período entre guerras. Só que ela vai falar de como vai estar se estabelecendo na Europa o nazismo, o fascismo, a Guerra Civil Espanhola, todos esses acontecimentos. Então, o período entre guerras foi dividido em duas unidades. Inclusive, antes eles vinham todo o período entre guerras, em uma única unidade. Tá? Aí, quando foi reformulado o material, eles fizeram em duas unidades diferentes. Um período entre guerras que só fala sobre a crise estadunidense e outra unidade falando só sobre o estabelecimento do nazismo, do fascismo, falando da Guerra Civil Espanhola, né, e todas essas situações que estavam acontecendo na Europa. Então, muito bem. Hoje, a prof vai explicar de maneira geral, tá, a nossa unidade, para a gente ter uma clareza aí de ideias desse período histórico, né? Diferente de outros períodos que a gente já estudou, que eram períodos mais longos, efetivamente, aqui a gente está falando de um período relativamente curto comparado aos períodos que nós já estudamos históricos, né? Então, que é a crise de 1929. Então, para a gente entender a crise estadunidense de 1929, o crush, que se chama, né, de outubro, a Quinta-feira Negra de outubro de 1929, a gente tem que entender o que estava acontecendo antes, né? Por quê? A crise de 29, ela é um resultado, né? Então, a Quinta-feira Negra, o crush que aconteceu em 1929, ele é um resultado de ações anteriores, né? do que vinha acontecendo anteriormente. Então, primeiro, a gente vai lembrar do final da Primeira Guerra Mundial, onde no ano de 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. O ano de 1917 é um ano crucial da guerra, porque nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, que ainda não era União Soviética, né? Então, é saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. A gente tem que lembrar também que os Estados Unidos eles não sofreram nenhum ataque durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, eles entraram no conflito, entraram com o exército, né? Mas não sofreram ataques diretos, né, à sua população civil. Temos que lembrar também que anteriormente à entrada dos Estados Unidos no conflito, os Estados Unidos era um país que ficava em cima do muro, ou seja, ele se utilizou da Primeira Guerra Mundial para se estabelecer como uma potência. Afinal de contas, ele produzia produtos de primeira necessidade e também, além dos produtos de primeira necessidade, ele produzia armamento bélico e abastecia os países europeus. Então, ele foi enriquecendo. Tem que lembrar que antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos é um país que não tem uma economia vertiginosa, que não é um país emergente, visto como uma potência. Ele vai se estabelecer como uma potência vinculado à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, quando ele começa a produzir produtos de primeira necessidade, produção bélica, e abastece os países europeus, porque, afinal de contas, os países europeus, eles estão num conflito, e quando você está numa guerra, você não pensa em produzir produtos de necessidade, ou você não pensa em produzir armamento, ou quando você pensa em produzir, é somente armamento bélico, mas às vezes não é o suficiente, então preciso comprar
esses produtos, mas principalmente produtos de primeira necessidade, os Estados Unidos produz tudo isso e manda para os europeus. Então, ele vai se constituindo, a partir de 1914, numa potência que vai culminar lá em 1918, com o final da Primeira Guerra. Muito bem. Em 1917, entra na guerra do lado dos vitoriosos, né? E é claro que a galera vai ganhar o conflito, porque também tem um fôlego novo, que é a presença dos Estados Unidos. Final da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter que cenário? Países europeus destruídos, estavam num conflito mundial. E emerge como fênix, tá? Uma nova potência, que é o país estadunidense. Então, os Estados Unidos sai como vencedor da Primeira Guerra Mundial e, para além de vencedor, sai como uma potência mundial. Então, em 1918, ali 1919, tem a criação da Liga das Nações, que é um órgão que depois, posteriormente, do final da Segunda Guerra Mundial, vai ser extinguido para a criação da ONU, mas a ONU é com mais países participando, obviamente, mas ela é uma versão mais atualizada da Liga das Nações. Então, a Liga das Nações era representantes de alguns países com o objetivo de não ter mais um conflito, de ter uma articulação diplomática, né? Não rolou, tanto não rolou que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, criação da Liga das Nações, estabelecimento do Tratado de Versalhes, né? Que acabava com a Alemanha. Então, o Tratado de Versalhes é um documento importantíssimo, que nós vamos falar dele posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, porque é um documento que é vexatório para a Alemanha, culpabiliza a Alemanha por tudo que estava acontecendo. A Alemanha perde seus territórios, tem que pagar sérias indenizações, né? E a situação dos países europeus, principalmente os perdedores, fica caótica. E aí há uma necessidade de investimento. E os Estados Unidos vai fazer plenamente isso, né? Investir nesses países, emprestar dinheiro para esses países, né? Não é só questão de investimento, é de empréstimo financeiro, e também de produção, né? De vinculação de produtos. Então, a década de 20, o início da década de 20 nos Estados Unidos, a coisa está indo de vento em polpa, né? Nós vamos ter estabelecido o que a gente chama de o American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano, né? Essa ideia do estabelecimento da família margarina, né? Tudo perfeito. Então, começou a se ver... O sonho americano? Hã? O sonho americano? O American Dream? Isso mesmo, o sonho americano, né? Que depois vai ser muito discutido, né? Leonardo, lá na década de 60, esse sonho americano ele é bem discutido, né? Quando a gente tem a questão da legislação da população afrodescendente, esse sonho americano volta no sentido de discussão de que sonho está se criando, e numa crítica também aos Estados Unidos, que é bem interessante, que o Léo acabou de falar. Então, o American Way of Life, que é esse modo de vida americano, que é essa propaganda exagerada de família margarina perfeita, e aí eles colocavam, tipo assim, a imagem da família dentro de um carro, tá? E o sonho de vida americano, então, era linkado a produtos de consumo. Então, tudo está relacionado ao consumismo, ao fortalecimento do sistema capitalista, do consumo das pessoas. E, tipo, o ápice de consumo é um automóvel. Então, vai ser vinculado inúmeras imagens, banners espalhados por todo o país estadunidense, uma família toda linda, feliz, né? Papai, mamãe e filhinhos dentro de um carro, né? Porque é o bem de consumo que tem a maior representatividade nesse período. A gente tem que lembrar que nós vamos ter, por exemplo, a indústria automobilística muito forte durante esse período nos Estados Unidos, a Ford. Então, quando
quando quando Charlie Chaplin produz o filme Tempos Modernos, ele produz uma crítica aos Estados Unidos, a crise de 29, o filme de Charlie Chaplin é essa crítica, mas para além disso, que é algo que é bem interessante, ele faz uma crítica ao modelo de trabalho chamado fordista, tá? Que é esse modelo de trabalho que é colocado no filme do Tempos Modernos, né? Uma bancada e as pessoas estão ali fazendo o mesmo movimento por 12, 14, 16, 18 horas por dia. Então, o Charlie Chaplin está lá apenas porca, né? E o dono da fábrica fala assim, aumenta a velocidade, ou seja, aumenta o nível de trabalho. Não preciso pensar para fazer esse trabalho, é um trabalho altamente repetitivo. Então, o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, ele é efetivamente uma crítica à crise estadunidense, ao modo de trabalho que a gente chama de fordismo. Então, no nível de trabalho, nós temos um fomento muito grande à indústria automobilística, né, um incentivo à indústria automobilística, por isso a propaganda do American Way of Life está linkado ao produto máximo, que é o carro, que é o produto de autoconsumo, de necessidade, né? Uma coisa que é importante também falar, né? Tem a industrialização acontecendo, nós estamos falando de início do século XX, então lembra que a Revolução Industrial ela é século XVIII, mas ela fica por um século somente na Inglaterra. No século XIX ela começa a criar como um polvo aí, raízes em outros países europeus, no Japão e nos Estados Unidos, mas nós estamos falando do início do século XX. Então, nós estamos falando de um período histórico de fomento a essa Revolução Industrial e que também não havia nenhuma legislação trabalhista, que também é pelo Charles Chaplin no filme. Não tem nenhuma lei trabalhista que garanta os direitos mínimos dos trabalhadores nesse período. Então, tem uma grande publicidade, tem uma grande mídia voltada à propaganda, né, fazendo a ligação ao que nós chamamos de dessa propaganda voltada à questão do consumo. Então, a gente tem que ter em vista que a questão do consumo ela é muito forte, é o grande mote aí desse período histórico. Temos que lembrar que temos a questão da industrialização, também que é bem forte aí nesse momento, a questão do modelo aí fordista se estabelecendo. Temos também um grande desenvolvimento no aspecto cultural acontecendo, né? O país estadunidense está muito bem, é visto como uma potência, é visto como um país que está se industrializando. Nós temos a questão do trabalho, nós temos a questão toda ligada à exploração do próprio trabalhador, porque você não tem nenhuma legislação trabalhista garantida, mas na propaganda o país está crescendo, o país está se desenvolvendo, o país tem consumo, e aí você tem a questão ligada à produção cinematográfica com essa representatividade, né? Tudo isso está acontecendo no país estadunidense. Uma outra coisa que está acontecendo também, que às vezes a gente esquece e não tem essa percepção, é também a questão dos imigrantes, né? A ideia de novo mundo, que os Estados Unidos é um país, até hoje, né? Vigora, por isso muita gente sai de seus países e tenta atravessar a fronteira para ir para os Estados Unidos, e naquele momento tem uma chegada muito grande também de imigrantes, né? E nós vamos ter alguns movimentos que são importantes, uma retomada, por exemplo, da Ku Klux Klan, né? Tem que lembrar que a Ku Klux Klan é um movimento totalmente preconceituoso e racista, né? De supremacia branca, num país que eu tenho etnicamente um grupo muito significativo de população afrodescendente. E, historicamente falando, a gente tem que lembrar lá da história dos Estados Unidos,
que eram 13 colônias inglesas, que a galera do sul tinha mão de obra escrava. Então, vinha muita a população africana para trabalhar como escravos nos Estados Unidos, num país que nós conhecemos hoje como Estados Unidos. No século XIX, a Ku Klux Klan vai ser forte, e no início do século XX, ela também volta com essa discussão de supremacia branca contra os imigrantes que estão chegando, não só contra a população negra que já está nos Estados Unidos, já é histórico isso desde o século XVIII e XIX, mas contra esse imigrante que também está chegando nesse país, no país, e que também está sofrendo esse preconceito, certo? Então, é uma coisa bem interessante para a gente estar pensando. Muito bem, então, década de 20, nós temos o discurso do American Way of Life, do produto, da inserção desse produto nas casas das pessoas, ou seja, incentivando esse consumo excessivo. É um país que venceu, saiu como vencedor da Primeira Guerra Mundial, saiu muito fortalecido da Primeira Guerra Mundial, não só porque ganhou, mas também porque economicamente está à frente, economicamente está muito bem, obrigado, né? Nessa primeira década, nesses primeiros anos da Primeira Guerra Mundial. Então, tem toda uma questão de propaganda midiática envolvendo o país estadunidense, um fomento à indústria automobilística e um fomento à produção de produtos. Vamos produzir, porque nós temos um mercado querendo consumir, né? Que seria também não só o mercado interno, mas o mercado europeu. Só que, gente, uma coisa são os países consumirem durante a Primeira Guerra Mundial, porque eles não produziam nada. Então, eles necessitavam automaticamente de toda a produção estadunidense. Então, os Estados Unidos tinham para quem vender todos os seus produtos. A partir do momento que o tempo vai passando, e que os países europeus também começam a se organizar, a se reestabelecer, né? E a produzir produtos que não produziam antes, eles não precisam efetivamente de todos os produtos estadunidenses. Ou seja, esse poder de compra europeu também vai caindo. Esse poder de compra do europeu vai se transformando, porque ele precisava muito comprar os produtos, e agora ele começa também a produzir. Então, ele já não necessita, obrigatoriamente, a quantidade de produtos que os Estados Unidos enviava para os europeus. Tudo isso está acontecendo. E, dentro dos Estados Unidos, não houve uma política de desaceleração econômica. Ou seja, ei, galera, vamos produzir menos. Ei, galera, vamos desacelerar. Nós já não estamos vendendo como nós vendíamos antes. Tipo, isso não rolou. Houve um incentivo por parte do governo. Ei, tá tudo bem, não vai acontecer nada, continuem produzindo. Tá, quem é que vai comprar? Não, nós vamos ter compradores. Na cabeça deles, o mercado interno ia suprir isso, não tem como. Porque quando eu tenho um nível de produção muito grande voltado para exportação, e esse meu nível de exportação quebra, nacionalmente, o país não dá conta de consumir todo aquele produto que era para exportação, sendo que ali tinha uma grande parte voltada para a Europa. Então, de repente, eles começam a produzir, e não tem para quem vender esse produto. Então, a crise de 1929 é uma crise de superprodução. Ou seja, produzo muito e não tenho para quem vender os meus produtos, tá? Então, isso está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Tem uma coisa bem interessante na década de 20 também, tá, gente? Que é a lei seca estadunidense. Ela proibia, tá, gente, todo o consumo e fabricação de bebidas alcoólicas no país, tá? E aí fortaleceu o quê? O mercado negro, né, gente? Então, a lei seca é um retrato também de uma sociedade extremamente conservadora. A retomada da Ku Klux Klan
nesse discurso de supremacia racial branca, também é uma demonstração de conservadorismo, tá? Como a lei seca na década de 20. Então, olha tudo que está acontecendo no país. Então, o mercado negro de venda de bebidas alcoólicas se tornou gigantesco dentro dos Estados Unidos. Isso aconteceu na Rússia também, tá, gente? A vodka na Rússia, a gente falou da Revolução Russa, né? A vodka na Rússia, ela é ainda, né, a bebida mais importante para eles. E eles consumiam em grande quantidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Os russos vão beber em grande quantidade. Isso vai prejudicar a ação deles no conflito, por conta da bebida. Então, na Rússia também houve uma lei seca, uma proibição até da produção da vodka. Isso gerou um mercado negro gigantesco, tá? E aí a perda também por parte do governo desse valor financeiro. Por quê? Porque a produção de vodka estava ligada um período ao governo, depois teve a lei seca, o governo deixou de ganhar financeiramente um valor absurdo, e depois, com o Stalin volta a dominar tudo isso, e esse mercado da vodka volta para o poder de Stalin, que é um mercado altamente lucrativo. Tá? Então, na Rússia também aconteceu a lei seca ligada à vodka, e aqui nos Estados Unidos também foi proibido o consumo e a fabricação de bebidas alcoólicas, né? Então, fortaleceu de forma gigantesca o mercado negro. Muito bem, tudo isso acontecendo, não para-se de produzir, se produz em larga escala, não tem para quem vender. Se não tem para quem vender, o produto fica estocado. Produto estocado não rola, tá? Então, é uma reação em cadeia. Até produtos ligados a produtos agrícolas também foram estocados, também foram perdidos. Então, não só a fábrica, não é só a parte industrial que vai estar envolvido com a crise estadunidense de 1929. A parte ligada à parte agrícola, de produção de produtos de primeira necessidade, também estavam envolvidos nessa situação. Também não tinha para quem vender, também perderam, também apodreceu os produtos, porque não tinha para quem vender, não tinha o comércio interno não era suficiente. Então, desde a parte agrícola, está tudo relacionado, tá? Para que a gente tenha a queda da Bolsa de Valores. Ou seja, a queda da Bolsa de Valores é um resultado de uma crise de superprodução. Ou seja, produzo muito, não tenho para quem vender, se meu produto fica estocado. Se um produto fica estocado, não tenho rotatividade. E aí eu vou ter desemprego, porque a empresa vai fechar. Gente, e como os Estados Unidos ia de vento em polpa, a economia estadunidense ia de vento em polpa no início da década de 20, teve uma galera que vendeu tudo que tinha e colocou na Bolsa de Valores, comprou ações na Bolsa de Valores de empresas que estavam crescendo. Então, como é que funciona isso tudo, né? A gente sabe que a gente ouve o tempo todo falar na questão econômica ligada à questão da Bolsa de Valores. Então, a Bolsa de Valores é um mercado de investimento. As grandes empresas liberam suas ações como participação, ou empresas, ou pessoa física compra essas ações, investe financeiramente nessa empresa para ter um lucro muito maior, às vezes triplicar, quadriplicar, enriquecer com as ações, ou pode também perder tudo, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, as pessoas tudo, muita gente apostou tudo que tinha na empresa X ou Y, e comprou essas ações com o objetivo dessa ação duplicar, triplicar, e aí eu quadriplicar o meu valor financeiro, tá? E fizeram isso. E a quinta-feira negra foi quando as bolsas de valores foram a zero, caiu tudo, deu perca total. Então, é um resultado de um processo que veio acontecendo.
eu não tinha para quem vender meu produto, continuava produzindo, meu produto ficou estocado, tá? E aí vai gerar o quê? Gera desemprego, o desemprego gera marginalidade e assim gera falência das empresas e assim gerou a Quinta-feira Negra, foi a falência dessas empresas. E aí quem tinha pego todo o seu dinheiro investido nessas ações também perdeu tudo. As empresas quebraram, faliram, todas as empresas entraram em falência e todo mundo que investiu o seu dinheiro nessas agências, nessas ações dessas empresas, também perderam tudo. Vocês sabem que existe um registro de um número muito grande de suicídios nessa época, das pessoas que perderam tudo, tá? E o Brasil, qual é a relação do Brasil com a crise de 29? O Brasil é um país agrícola, na década de 20, e o maior produto é o café, de produção para exportação. E o maior comprador de café do Brasil é os Estados Unidos. Se os Estados Unidos passam a crise, ele não compra mais café. Vai apodrecer a produção de café aqui do Brasil. Não vai rolar, não vai ter para quem vender. Então, a crise estadunidense, ela está relacionada ao Brasil também. Eu li um livro que falava também de um índice de suicídio aqui no Brasil com os cafeicultores que perderam tudo por conta da crise estadunidense de 1929. Gente, 5.000 bancos faliram. A produção industrial caiu 50%. O PIB diminuiu para 1/3. 25% da população desempregada. É muita coisa. É a maior crise que se tem notícia da história estadunidense. 2008, os Estados Unidos também passou por uma crise, né? Que daí foi comparada a 1929, mas foi uma crise superada de forma diferente, mas foi uma crise econômica que no Brasil, o presidente do Brasil, que na época era o Lula, falou que o Brasil era uma marolinha só, não era uma onda de crise, né? Que o Brasil ia superar de forma simples a crise de 2008, que afetou muito forte os Estados Unidos. E agora nós temos um outro momento de crise econômica, que é a crise gerenciada a partir desta pandemia. Até aqui, gente, vocês entenderam? Uhum. Galera, alguma pergunta? Vamos lá. A Yasmin botou estão botando... essa mãozinha é massa, né? Coloque a mãozinha, todo mundo entendeu? Ô, gente, por que vocês não aparecem para mim? Queria tanto ver vocês. Já não é mais 7h20 da manhã. Mas tu acha que O prof eu aqui de pijama. tá... Pode não ser 7h20, mas pijama nunca sai. Vocês não querem aparecer um pouquinho para mim? Eu odeio. Tá. Eu não gosto porque daí eu tenho que ficar assim, não deitado. É que eu sou uma figura pública, eu não posso ficar aparecendo. Tá debaixo da cobertinha, Sara? Eu tô com 2 Esse plano econômico, que é o New Deal, ele é muito interessante em que sentido? Ele vai falar, gente, que algumas pessoas vão dizer que é um plano econômico até de esquerda. Por quê? Porque é um plano econômico de interferência na economia. E a gente tem que ver que a crise de 29, ela é uma crise liberal. Então, os Estados Unidos, eles representam o capitalismo. Eles estão representando uma economia liberal. O que é uma economia liberal? Menos intervenção do Estado na economia. Então, lembrem-se disso. Economia liberal, menos intervenção do Estado na economia. Aqui teve menos intervenção do Estado. Por quê? Porque quando eles começam a perceber que a crise está acontecendo,
qual é a percepção deles? É que as empresas, numa economia liberal, as empresas elas têm autonomia, uma autonomia maior. E eles diziam que as próprias empresas sairiam dessa crise. Então, essa crise que aconteceu nos Estados Unidos em 1929 também é uma crise do liberalismo, percebendo que se não houvesse intervenção do Estado, eles não sairiam daquela situação, tá? De crise, do crush ali, da quinta-feira negra, da queda da Bolsa de Valores, que arrasou com tudo. Então, é uma crise do liberalismo também. Tá? Por quê? Porque achava-se que as próprias empresas se autorregulariam e sairiam dessa crise, sem intervenção do Estado. E isso não aconteceu. Houve a necessidade de um plano econômico, e esse plano econômico, que é o New Deal, ele entrou com o objetivo de tirar os Estados Unidos daquela crise, mas a interferência do Estado na economia, que o liberalismo não curtia, e teve que acontecer isso. Então, na próxima aula, a gente vai falar, vou destrinchar um pouquinho aí o New Deal para a gente poder entender. Certo, galerinha? Antes que caia, a gente fique no vácuo, falta 1 minuto só. Eu vou passar as atividades lá no grupo para vocês fazerem aqui, da parte que a prof explicou hoje. Certo? E aí a gente volta na nossa próxima aula para falar do New Deal e de todo esse plano econômico para tirar os Estados Unidos dessa situação de crise. Certo? Belezinha? Ok. Ok, muito bem. Tá? Então, gostei das mãozinhas. Tá? Então tá, gente. Um beijinho para vocês. Muito bem. Ficou comigo até agora.